Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Irmão Augusto. Sejam bem-vindos a esse nosso novo canal, onde nós iremos realizar as nossas palestras nesses momentos agora de pandemia, de forma não presencial. Mas vai ser muito bom e o que nós vamos abordar na noite de hoje, nós vamos falar sobre a depressão, tá? Sobre a afetividade e quem sabe nós conseguirmos extrair do conteúdo uma forma boa de lidar com ela e quem sabe até mesmo sair desse transtorno tão terrível que assola a humanidade toda, não é verdade? Então vamos fechar os olhos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a espiritualidade amiga presente entre nós na noite de hoje, para que possamos receber todos os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, que essa doutrina maravilhosa nos apresenta, que possamos extrair todo o conhecimento necessário para podermos colocar em prática no dia a dia e dessa forma nos tornarmos pessoas mais equilibradas e mais felizes, pois é o que todos nós procuramos. Ajuda-nos, abençoa-nos o nosso propósito, que assim seja. Então, depressão, né? Tratamento. A depressão, pessoal, ou psicose mania depressiva, como era conhecida até o começo do século XXI, né? Ela é hoje um tormento da sociedade. É de natureza tremendamente epidêmica. Está em toda a Terra. A Organização Mundial da Saúde estabelece que existem aproximadamente diagnosticados 360 milhões de depressivos. E se considerarmos aqueles que ainda não foram diagnosticados e se encontram nesse momento, né, nesse transtorno terrível, a cifra é mais assustadora ainda. Merece, porém, observarmos por que o homem moderno que atingiu o macrosomo, né, não é feliz. Qual a razão de tanta grandeza e, ao mesmo tempo, de tanta miséria, de tantos júbilos, de tantas dores? A depressão é um fantasma que assusta as criaturas humanas. E quase todos nós, com raríssimas exceções, experimentamos-la em determinado momento de nossas vidas. Passamos por períodos depressivos, alguns muito fortes, outros nem tantos, alguns superficiais. Então, o próprio psiquiatra, né, suíço Carl Gustav Jung, responsável por fundar a psicologia analítica, que explora a importância da psique individual e a sua busca pela totalidade, com seu trabalho influenciou vários campos além da psicologia, como a da antropologia, fisiologia e teologia. Desceu ao fundo do poço numa depressão tremenda, porque ele considerou muito útil, porque ele poderia vivenciar, né, a tragédia do ser depressivo. E pela sua genialidade, ele pôde administrar aquele período difícil e dali tirou o benefício terapêutico para salvar milhões. A depressão, no entanto, não é um problema de atualidade. Ela sempre existiu. No passado, com o nome de melancolia. Interessante que os gregos referiam-se a essa melancolia como uma punição dos deuses. Mas Aristóteles nem falava que Sócrates e Platão periodicamente entravam em melancolia quando se faziam inspirados por deuses, certo? É o que vale dizer que a melancolia tinha duas vertentes, a punitiva e a inspirativa. A verdade é, no entanto, que o conceito de Hipócrates, né, e mais tarde Galeno sobre a depressão tinham suas raízes numa experiência bíblica, na presença da bilis negra. O que seria essa bilis negra, né? É uma teoria humoral, né, do humor. Bilis negra, eles chamavam fria e seca, que era resultado do pecado original. Vamos ver. Estou falando isso para que vocês percebam
como a religião sempre inspirou e formou conceitos, nem sempre corretos, mas que era perfeitamente admissível dado o atraso e o entendimento que ainda nos encontrávamos. Então a tese ingênua e mitológica da Bíblia, no equívoco de Eva, né, e no erro de Adão, mas através da sangria dos vomitórios, que poderia libertar o indivíduo do excesso da bilis negra. Vocês já ouviram falar dos vomitórios? Né? E eles existiram. Nós sabemos que os antigos romanos eram dados a festas, bebidas e comilanças. Então o vomitório seria uma passagem do público, né, para entrar, né, no palco, tudo para assistir, mas também eram utilizados para que eles, né, quando eles estavam lá dentro, se fartassem, depois quando eles saíram, colocar tudo para fora e voltar para a festa, né, naquela coisa frenética. Hoje em dia, nós falamos que o humor, né, que é desopilar o fígado, não é verdade? Que é essa expressão popular, ficar de bom humor, fazer uma higiene mental. Mas os resultados, né, desses vomitórios eram lamentáveis, porque eles não morriam, né? Se eles não morriam, quer dizer, se eles não morriam de desidratação, eles permaneciam num tormento cruel. Mas a própria palavra depressão, que vem do latim, né, deprimere, que significa puxar para baixo, né, o que revela toda a sua potencialidade. O depressivo, via de regra, é alguém pessimista, que perdeu o sentido da vida. É uma vida vazia, não encontra significado psicológico, e por isso mesmo ele tem um comportamento muito especial. Precisa de ajuda. Porém, a depressão abrange muito mais causas. Claro que no passado não se sabiam disso. E muitas vezes as pessoas se passavam por preguiçosos, por indiferentes dos problemas dos outros, porque o depressivo ele perde a afetividade com os seres mais queridos, não é verdade? Daí se chamar também de transtorno da afetividade. Exatamente por causa dos processos neuronais, das neurocomunicações, da produção da substância da alegria, do bem-estar, da serotonina que atua no cérebro, a noradrenalina, a dopamina, essa é uma palavra-chave, que são fundamentais para o nosso bem-estar. Essa dopamina é tão importante, né? Veja só, leiam comigo aqui, deficiência de dopamina. Muitas doenças neurológicas estão associadas à alteração que ocorre na síntese de neurotransmissores. A deficiência de dopamina, por exemplo, está relacionada a alguma dessas doenças, como a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é um distúrbio motor, podendo também ter atingido cognitivos que envolvem a degeneração ocorrida nos neurônios dopaminérgicos. Né? Entre suas formas de tratamento está a administração de dopamina. A doença de Parkinson tem tratamento, mas não tem cura. Então, os neurotransmissores dessa família atuam no sistema nervoso central e influenciam, por exemplo, no nosso humor. A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas, também conhecidas como aminas biogênicas. Também fazem parte desse grupo da noradrenalina e da adrenalina. É tão notável essa substância hormonal dos neurônios que quando o organismo deixa de produzir, o indivíduo tem distúrbio de Parkinson e quando em escassez, ele tem esquizofrenia. Tudo isso está dentro da criação humana, do nosso cérebro. Olha como Deus é maravilhoso e como o homem, através dos seus estudos, chegam a determinadas coisas que podem nos ajudar. No entanto, a sua dosagem, né, criada por Deus no nosso organismo, é tão equilibrada que proporciona o bem-estar, o prazer, a alegria, e da mesma forma esse mecanismo existe na criação. Quando o ser humano está em desalinho com o bem, poderá ocasionar um desequilíbrio nesse mecanismo, causando as patologias citadas acima, tá bom? Então veja só,
nós poderemos agravar ou acelerar um processo de cura através do nosso bem-estar, da nossa alegria. O notável psiquiatra alemão, Dr. Klein, né, fazendo um estudo sobre a alegria, ele se refere muito à dopamina. Então mantenhamos uma vida emocional, moral e saudável e nunca percamos o norte do nosso objetivo psicológico, para que a nossa existência seja rica em bênçãos e nos possam facultar o trabalho do autoaprimoramento moral, para que dessa maneira podemos viver, né, de uma forma muito saudável. Lembremos-nos de Jesus. Eu vim para que tenhais vida em abundância. Ele não falou isso? Equivale dizer, o caminho é esse. Você quer ser saudável ou doente? Que caminho que nós escolhemos todas as vezes, não é verdade? Nós escolhemos o caminho da doença, não é? Da forma como nós agimos, de forma intempestuosa, de forma, às vezes, as nossas neuras, as nossas raivas, as nossas iras. Então a escolha é nossa. Mas esquecemos dos ensinamentos de Jesus e nos complicamos sempre. É curioso notar que a própria OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, define que saúde não é a falta de doença, mas é um estado emocional de bem-estar, social, emocional, psicológico e espiritual, acrescentando também o equilíbrio socioeconômico. Então vamos vendo na pandemia agora, certo? A falta de emprego, tudo isso está nos proporcionando, não, está nos ocasionando, mexe com o nosso psicológico. Porque quando nos faltam os recursos para uma vida digna, nós ficamos aturdidos, não ficamos saudáveis e muitas vezes somatizamos as nossas preocupações em transtornos emocionais ou orgânicos. Então, o que fazer tecnicamente diante das ameaças? Nós sabemos que a depressão tem fatores endógenos, ou seja, que se forma do interior, né? Do interior para o exterior. Tem a hereditariedade, as enfermidades infectológicas e suas sequelas, mas também tem os eventos de vida, os chamados exógenos, como a ansiedade, a solidão, o medo, e podemos até acrescentar a rotina. Daí muitas vezes nós nos vemos em depressão, e principalmente os aposentados, não vemos? Muitas vezes o aposentado não fica em depressão, porque de repente quebram aquela rotina que ele tem, né? Fica em casa, sem um objetivo na vida, e entra em quadros perturbadores da depressão. Então nem sempre a depressão é causada por um procedimento errado, mas por um entendimento errado, por uma revolta contra os desígnios de Deus. A depressão tem um aspecto cruel, porque ela ataca a qualquer período. Ela pode ser infantil, juvenil, adulta e senil, né, que são os velhos. Pré-parto, pós-parto, pode ter um caráter de um episódio único. E nós vamos encontrar, né, aquela outra muito peculiar, que são as datas felizes da vida, o aniversário, as festas de natais, o Natal, né, a festa do Ano Novo, quer dizer, o Carnaval. O indivíduo faz depressão em mecanismos muito complexos da individualidade, né, do emocional. Então, felizmente, a ciência abandonou esses conceitos do século IV, né, e também as punições medievais do século XII, quando a Igreja Católica considerava a depressão como sendo punições. A melancolia, né, fazia com que os monges, né, as religiosas, de repente deixassem de servir, entrando nesse estado de apatia, porque constituía naturalmente, segundo as entidades teológicas da época, a interferência de Satanás. Claro que nos quadros da psicologia depressiva existem interferências espirituais negativas, perturbadoras e de caráter obsessivo, como o Espiritismo estuda. No entanto, há aquela de natureza fisiológica com as de natureza psicológicas. Nem toda depressão é obsessão, e vice-versa. Devemos ter muito cuidado nos diagnósticos, pois muitos estudiosos do espiritismo inexperientes e precipitados
formulam diante de qualquer quadro, logo atirando culpa nos espíritos sofredores, nos espíritos obsessores, fazendo diagnóstico que não corresponde com a realidade. Devemos deixar para os técnicos o trabalho do bem discernir e ajudar com nossos melhores recursos na casa espírita, né? As nossas terapias do passe, água fluidificada, as reuniões específicas, né? Especificadas, né? Para casos de obsessão, termos a aventura de receber aquele perseguidor e fazer uma terapia com ele, de uma renovação, do perdão, para que ele abandone a sua vítima. Então, gente, precisamos ter a seriedade para tratar o paciente e o caso, para não agravar mais ainda, ao invés de ajudar, porque muitas vezes nós queremos ajudar e atrapalhamos. Então isso me faz lembrar os orientadores dos trabalhos mediúnicos, quando vão atender espíritos em sofrimentos graves, que nem sabem ainda que desencarnaram. É preciso muito cuidado, pois eles vivem numa outra sintonia de dimensão. Não devemos começar esse atendimento com uma boa noite, uma boa tarde, sejam bem-vindos, que eu posso ajudá-los. Nós não sabemos o quadro deles, em que situação de tempo eles estão, porque muitas vezes a sua mente ainda está fixada no caso de um acidente, onde ele se encontrava embaixo das rodas de algum veículo. Então, se você não tiver o envolvimento e a sutileza necessária em ir logo dizendo para que ele não se assustar, porque a vida continua, que ele morreu através desse acidente, mas porque a morte não existe, né? Ao invés de ajudar, você irá atrapalhar e muito. O envolvimento seu com o trabalho se dá um entendimento do que está acontecendo com o espírito. Ele vai lhe dar a dica, e os espíritos, ao dirigirem o trabalho, vão intuir para que você o acalme, dizendo que o socorro está chegando. Né? Não é que você morreu, o socorro está chegando. Os espíritos se encarregam de fazer essa cena como se tivesse acabado de acontecer, porque muitas vezes isso já se passou anos do acontecimento, né? Mas a sua mente está presa nesse momento trágico. E aí ele vai se sentindo confortável e aliviado. Muitas vezes chego a dizer, graças a Deus, eu pensei que iria morrer. Então você fica feliz porque ajudou e você encaminha para que a espiritualidade faça o restante do serviço. Não queira se achar o melhor mediador que existe na sua casa espírita. Um atendimento de 10 minutos jamais irá resolver o problema que incomoda e faz sofrer espíritos há anos. Caso contrário, seríamos os maiores e melhores psicológicos e psiquiatras da Terra, não é? Resolvendo tudo em 10 minutos. Agora, quando o espírito quer saber a todo custo o que está acontecendo, né? Aí muitas vezes o choque de realidade se fará necessário, mas sempre teremos que agir de bom senso. Né? O Espiritismo, sem dúvida, dispõe de instrumentos notáveis para ajudar as criaturas encarnadas e desencarnadas com seus problemas, especialmente dos transtornos da afetividade. Propõe, por exemplo, a reflexão do Evangelho de Jesus, né? Que é um tratado de psicoterapia otimista, pois quando lemos as parábolas, como nos recomendam os modernos psicoterapeutas, ainda bem que eles já existem, nós descobrimos que nas parábolas de Jesus há um roteiro para a reflexão. E se conseguirmos desviar momentaneamente daquele transtorno fixado, da ausência de forças, nós mudamos de paisagem e logo os neurônios começam a agir favoravelmente. Eu estou certo, Ritinha? Estou certo, Fernandinho? Não é mesmo assim? Nós começamos, muda de imagem. Você está lá naquela imagem lá, só de pessimista, você só vai ver sombras na tua frente. Né? Agora, se você começa a mudar os teus pensamentos, as coisas começam a favorecer e você ajuda os neurônios começarem a agir para te tirar dessa situação. Otimismo. Certa vez,
dois filósofos quânticos, né, quânticos de Harvard, que não são religiosos, fazendo uma análise do cérebro, concluíram que nossos neurônios cerebrais, quando são estimulados por pensamentos saudáveis, pelo amor, pelo perdão, pela solidariedade, pelo bem-querer, pelas ações nobres, eles emitem ondas que podem estar carregados de fótons, né? Porque os fótons são aglutinadores de moléculas. Então o indivíduo desfruta de bem-estar e goza de saúde, certo? A tese é que o pensamento é a vida que você leva, certo? Não é assim que nós aprendemos? Porque, da mesma maneira, quando os indivíduos têm pensamentos deploráveis, perturbações por ciúmes, por transtorno de sentimentos afetivos, por ódio, vingança, os neurônios emitem ondas semelhantes aos elétrons. E como o elétron é desagregador de partículas, naturalmente aparecem transtornos nas neurocomunicações, distúrbios cerebrais, emocionais e somatizações orgânicas. Olha só, nós criamos tudo isso com a nossa forma errada de agir, com o nosso sentimento desequilibrado, né? Então nós somatizamos, começamos ali e tudo que acontece nós estamos com essa doença, né? Então fica muito complicado nesses dias de pandemia, então é muito difícil. Então o Evangelho produz fótons, ondas favoráveis ao bem-estar, pela alegria que proporcionam. Vamos procurar sermos mais equilibrados no contato, principalmente com aqueles que vivem debaixo do nosso teto, né? Nós não estamos juntos ao acaso, pessoal. Podemos fazer com que a nossa família seja um lugar de refúgio, de bem-estar, alegrias e bênçãos. Ou a derrocada total. Um local de difícil convívio, de proliferação de doenças, e formadores de indivíduos que colaboram para os desastres sociais, não é? A família é a célula máter da sociedade, como nós aprendemos. Então, se a família está desestabilizada, nós mandamos para a família essas células que são os espíritos desequilibrados, vão causar uma metástase, né, como nós falamos, e causa um câncer na sociedade, que são as tragédias, as coisas erradas. Nós precisamos ter o nosso templo dentro de casa, o nosso lar, o templo sagrado. É preciso que exista amor e respeito sempre. Então, gente, envolvido agora nessa última fala do amor, do envolvimento, do prazer de estarmos juntos com os nossos entes queridos, vamos nos preparar para a prece. Em seguida, o passe. Porém, hoje a Ritinha, que está aí assistindo, está de folga, não irá dirigir os trabalhos. Ela estará junto de nós, se embebedando das riquezas de sabedoria do convidado da noite, né? Eu tenho certeza que vocês vão adorar quem eu trouxe hoje aqui para fazer a prece e as vibrações. Ele já está aqui para dirigir os trabalhos. Tenho certeza que vocês vão adorar. Certeza absoluta, tá bom? Então, obrigado, pessoal, pela presença, pela paciência e pela simpatia de todos. Vamos agir de forma correta. Vamos vibrar positivamente. Vamos vencer o medo. Vamos para frente que a vida segue. E nós precisamos dar o exemplo através do nosso procedimento. Porque senão as consequências virão. Valeu. Boa noite. Pensamentos elevam-se para buscarmos o teu amor. Na verdade, já Moisés nos ensinou como proceder para encontrar a felicidade. Não cometer adultério, honrar pai e mãe, não levantar falsos testemunhos,
Mas os homens esquecem dos ensinamentos de Moisés e cometem desafios. E as consequências surgem, trazendo muitas vezes sofrimento, desmembramento da família e uma porção de desastres, motivados justamente pela deficiência espiritual das criaturas humanas. Se pudéssemos olhar as famílias, é muito difícil encontrar família harmônica. Há sempre desavenças, há sempre muitas vezes brigas, separações, motivadas pela falta de espiritualização das criaturas. O mundo apresenta um aspecto desagradável de sofrimentos, de erros, de crimes, e como foi dito hoje, até prevê uma consequência também de nossos erros, de nossa maneira errada de agir. Nós criamos situações amargas, cujas consequências são dolorosas. O homem precisa aprender. Para aprender ele tem que ser um só, dentro e fora, como disse o Cristo. Mas ninguém o é. Não devemos amar indistintamente os semelhantes. Não sabemos perdoar, não 7 vezes, 70 vezes 7, perdoar sempre. Guardamos rancores, guardamos mágoas, sentimos muitas vezes ódio, inveja, pensamentos negativos e queixamos-nos do que sucede mais tarde. Cometemos erros graves, as consequências serão dolorosas. Todas as doenças que presenciamos, como câncer e tantas outras, são motivadas pelos desafios do homem. Acumulamos um fluido negativo em nosso perispírito, que ele acaba bombardeando o corpo. Não semeais ventos que colherás tempestade. Mas o homem não percebe a realidade desses ensinamentos. Ele age como bem entende e as consequências aparecerão amanhã. O homem não percebe os ensinamentos do Cristo. Ele vem dizer para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à paz se não passar por mim, e ninguém passará por mim sem nascer de novo. Eu vos afianço que dia virá, vocês farão que eu faça ainda mais. Mas para isso é preciso nascer e morrer muitas vezes. O homem não percebe a grandiosidade dos ensinos do Cristo. Não percebe justamente a maneira magnífica de procedermos junto ao nosso semelhante. Quanto mais eu souber perdoar, quanto mais eu souber compreender, quanto mais eu souber ajudar, tudo isso abrirá as portas da felicidade para mim. O homem não percebe que ele tem nas mãos a oportunidade de ser feliz. Mas ele relega tudo isso para um plano secundário e depois revolta, se queixa-se das consequências, atirando-se muitas vezes ao suicídio, à loucura, porque na verdade não sabe compreender que todo erro traz uma consequência e toda consequência é fruto de um erro. Mas o homem não percebe. O homem muitas vezes não enxerga, mas ele aprenderá, porque as consequências virão. O sofrimento falará alto e o homem cansar-se-á de sofrer. E um dia ele voltar-se-á para Deus, para receber as bênçãos do Pai. E nesta noite, pedindo-te bênçãos de amor, esteja conosco, Senhor, para que possamos caminhar com segurança daquele que sabe que tudo se transforma para melhor. E pedindo o teu amor e a tua misericórdia, permitas que possamos dar por aberto os trabalhos da noite. Que assim seja. Ajudai-nos bastante para que teu amor se manifeste fortalecendo, para que eles tenham paz, equilíbrio, saúde e possam enfrentar as vicissitudes da vida lá fora. Ajudai-nos bastante, Senhor. O amor se manifeste, Cristo, para que eles tenham força, coragem e, acima de tudo, equilíbrio para enfrentarem as vicissitudes lá fora. Abençoai o Mestre para que eles tenham, na verdade, capacidade de lutar. Que assim seja. Na verdade, acordamos nesta casa para receber esclarecimentos, bênçãos
para compreendermos o valor da vida e agirmos com equilíbrio lá fora. A nossa felicidade depende do nosso procedimento junto à nossa semelhança. Permita que compreendamos com profundidade seus ensinos e pô-los como alicerce de nosso proceder, clamando por todos estes cujos nomes se assentam nos livros sobre a mesa, irmãos nossos que carecem de auxílio, pedindo a frutificação das águas, desperta-nos, verdade, e assim.